Glória a Deus. Que bênção e privilégio nós ouvirmos mais um louvor. Creio em Ti, irmão Biripô, de Anápolis, Goiás. Nosso tema hoje é quíntuplo, ministério quíntuplo. Existe uma confusão muito grande hoje em dia das pessoas por não entenderem esse ministério quíntuplo. Nós vemos muitas pessoas sendo enganadas por não conhecerem o que é esse ministério. Deus tem levantado este ministério. Vamos tomar como base a escritura que se encontra em Efésios, capítulo 4, versículo 11 em diante. Efésios, capítulo 4, versículo 11 em diante. E diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Em primeiro lugar, vocês, para se entender a aproximação, nós temos que entender que para a aproximação, o ministério, porque um ministério é um dom chamado de Deus. E Deus tem colocado nas igrejas, na igreja, primeiramente apóstolos, depois profetas, mestres, pastores, evangelistas. Deus mesmo estabeleceu ali para o aperfeiçoamento da igreja. Os homens de negócios, mulheres, donas de casa, não importa se você é uma empregada na casa de alguém, ou o que você seja, testifique de Jesus, testifique desse ministério que Deus tem levantado. Faça tudo o que você puder para o reino de Deus. Porém, jamais injete as suas próprias ideias nestas mensagens. Apenas diz o que a palavra diz e continue adiante. Está vendo? Então, talvez você nunca influencie alguém errado. Deus tem levantado esses ministérios para o aperfeiçoamento da igreja. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 20,
diz assim: não desprezais as profecias, examinai tudo, retende o bem. O profeta de Deus, desta última era, ele diz na mensagem da graça, que da seguinte maneira: então, há 5 ofícios na igreja. Primeiro é apóstolos, depois profetas, mestres, evangelistas e pastores. São ofícios ordenados por Deus. Os homens seguram neles, vê? Eles não. Você não pode desejá-los. Não ore por eles. Eles são dados soberanamente. Você é nascido com este ministério. Um profeta não se forma, um profeta não se torna um profeta se alguém coloca as mãos sobre ele e faz dele um profeta. Um profeta nasce profeta desde o ventre de sua mãe. Esse é o porquê ele sempre é um profeta. Vê? Porque ele nasceu um profeta. Deus disse a Jeremias, disse: antes que você fosse concebido no ventre de tua mãe, disse: eu te conheci e te santifiquei, e te ordenei um profeta para as nações. Isso é correto, vê? Moisés, antes que ele nascesse, ele era um filho adequado. Ele era o profeta do Senhor, e todo o restante deles vindo. Cristo era o Filho de Deus desde o jardim do Éden. Isto é correto, veja. 12 chamadas são sem arrependimento. Nós não podemos criar um profeta. Nós não podemos criar a um chamado. Nós não podemos construir um profeta e nem formar um profeta. Mas nós podemos reconhecer a esses ofícios dentro da igreja. Em 1 Coríntios capítulo 14, diz da seguinte maneira: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignore isso, que ignore. E temos muito firme. Em 2 Pedro, no capítulo 1, diz da seguinte maneira: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E Amós capítulo 3, versículo 7: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus prometeu que, antes de fazer qualquer coisa, que ele enviaria um profeta para o povo. E através desse profeta, Deus revelaria os seus segredos para este profeta. E assim que Deus revela os seus segredos a este profeta falará abertamente o que Deus lhe ensinou e lhe ordenou para falar. Na mesma escritura de Amós segue dizendo: ruge o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Isso aqui, essa escritura, é bem claro e objetivo. Não precisamos de interpretar. Quando Deus fala ou ruge a sua mensagem como um leão, é impossível um profeta de Deus não dizer o que Deus lhe disse para dizer. Quando Deus ruge
uma mensagem, um profeta de Deus, ele automaticamente vai falar o que Deus lhe disse para falar. Foi esse concerto que Deus fez com o povo ali no acampamento, juntamente com Moisés e os israelitas, de que Deus falaria a Moisés e Moisés falaria ao povo. E Deus se agradou deste combinado, e assim Deus tem feito desde então. Deus primeiramente fala a sua palavra, a sua mensagem, ao seu profeta. E o seu profeta traz esta palavra para o povo. E esta palavra sempre é acompanhada de juízo ou de bênção. Bênção é para aqueles que aceitam esta palavra. Juízo é automático. Ao recusar a palavra deste profeta, automaticamente a pessoa entra em juízo. Juízo para aqueles que rejeitaram a mensagem deste profeta, e bênçãos ou livramento para aqueles que obedeceram ao profeta enviado por Deus. E então, quando Deus fala com esse profeta e revela o seu plano, é impossível que o profeta não fale para as pessoas temerem, da mesma maneira como qualquer um temeria se ouvisse o rugido de um leão. Então, quando esse profeta fala, é Deus rugindo. Deus rugindo. E quando o leão ruge, toda a floresta se cala em reverência ao leão. E quando Deus fala através de um profeta, todos nós temos que reverenciar a esta palavra. Em Efésios 4, ele diz, repetindo, e ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ou seja, uma única fé, não várias fés, mas uma única fé, uma única doutrina, um único Deus. Para quê? Para ir ao conhecimento do Filho de Deus, conhecer quem é o Senhor Jesus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então nós observamos que Deus, além do profeta, Deus tem apóstolos, mestres, pastores e evangelistas. E esses 5 ministérios, atuando na igreja, ele aperfeiçoa a igreja. Uma igreja faltando um desses ministérios não é aperfeiçoada. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz isso. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Se nós tirarmos esses ministérios, não há aperfeiçoamento. Por isso a igreja somente é aperfeiçoada se esses ministérios estiverem em evidência dentro da igreja. Se nós irmos no sermão profético As 7 Eras, a era da igreja de Éfeso, diz assim: aqui está um Deus imutável com modos imutáveis, um Deus que não muda. Deus não muda. O que ele fez no princípio terá que continuar fazendo até que seja feito no último tempo. Nunca mudará. Aplique isso às eras da igreja. O tipo do homem que Deus escolheu para a primeira era. E como foi que Deus se manifestou no ministério daquele homem, seria o exemplo para as demais eras. O que Deus fez na primeira era é o que quer
o que quer que fazer, e é o que vai fazer em todas as demais eras. Agora, sabemos exatamente pela palavra que foi registrada pelo Espírito Santo como foi fundada a primeira ou a igreja original e como se manifestou Deus nela. A palavra não pode mudar ou ser mudada, porque a palavra é Deus. João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Mudar uma só palavra, como fez Eva, traz pecado e morte, como diz em Apocalipse 22, 18 e 19. Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. O que a igreja de Pentecostes, o que a igreja foi no dia de Pentecostes, essa é a norma. Esse é o padrão. Não há nenhum outro padrão. Não importa o que digam os estudantes, Deus não tem mudado aquele modelo, aquele padrão. O que Deus fez no dia de Pentecostes, sendo Deus, ele tem que continuar fazendo até que termine as eras da igreja. Embora os mestres e alguns digam a você que a era apostólica tem cessado, não creia nisto. Tal declaração está errada por duas razões. Primeiro, ela está errada em supor que já não há apóstolos, porque os primeiros 12 têm morrido. Um apóstolo quer dizer um enviado. E hoje há muitos enviados, porém chamamos eles hoje de missionários. Portanto, enquanto houver homens chamados, enviados com a palavra de vida eterna, então a era apostólica continua. Em segundo lugar, eles fazem referência a uma era de manifestação do poder do Espírito Santo, como sendo ultrapassado desde que a Bíblia tem sido completada. Isso não é certo. Não há nenhuma só escritura que sugira isto, mas decisivamente declaram ao contrário. Aqui está a evidência que prova que essas duas declarações são falsas. À luz do Evangelho, em cada era ou tempo, chegou a um mensageiro de Deus para aquele determinado tempo, em uma determinada área ou local. As 7 eras da igreja, se nós observarmos os profetas, os reformadores que atuaram, Paulo começou o seu ministério entre os judeus e depois foi enviado aos gentios. Irineu, na era de Esmirna, na Europa, França. Martim, a era de Pérgamo, também na Europa, França. Columba, ele atuou na Escócia, Irlanda do Norte, Irlanda e norte da Europa. E ali foi a era de Tiatira. Martim Lutero atuou na Alemanha, era de Sardes. John Wesley atuou na Inglaterra, foi a era da Filadélfia. E por último, o profeta William Marion Branham atuou na América, a era de Laodiceia, a última era antes da grande tribulação cair sobre a terra. E Deus levanta apóstolos, mestres, pastores, evangelistas com a mesma luz daquele mesmo evangelho
daquela era ao qual Deus tem levantado um profeta. Nesses ministérios serão de homens que foram fielmente ensinados pela mensagem deste profeta que Deus levantou nesta determinada era. Assim como Paulo teve esses ministérios ali, apóstolos, mestres, pastores, evangelistas, sendo ensinado por Paulo, Irineu também teve, Martim também teve, Columba também tem, Lutero também teve, Wesley também teve, e o irmão William Maribran também tem hoje esses apóstolos, mestres, pastores e evangelistas para o aperfeiçoamento da igreja. E a luz desses ministérios será a mesma luz que o profeta vindicado por Deus trouxe. Não uma luz diferente, mas a mesma luz. Um exemplo disto é, se nós formos lá atrás, a mesma luz que estava em Moisés foi a luz que guiou todo o povo israelita. Foi a mesma luz que Josué seguiu, que Josué falava o que Moisés tinha lhe ensinado. Mesmo tendo juízes ali entre o povo israelita, eles obedeciam a Moisés. Deus disse em Amós 3 que ele deseja dar a conhecer os seus planos, mas Deus não pode negar as Escrituras. E para Deus dar a conhecer os seus planos, ele tem que seguir o que ele mesmo falou. Amós 3,7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Tomando como base na Escritura, como deve ser, tudo deve estar baseado na Escritura, fica bem claro e objetivo de que Deus nunca fará nada até que Ele primeiramente revele o que Ele fará através de um profeta que Ele já escolheu desde antes da fundação do mundo. E quando Deus fala a este profeta e revela o seu plano, esse profeta, ele automaticamente fala ao povo. Da mesma maneira que qualquer um temeria se ouvisse o rugido do leão, esse profeta teme. E ao ouvir essa palavra, ele traz ao povo. Porque é um aviso de algo que está prestes a acontecer. Sempre que Deus envia um profeta, é porque algo está prestes a acontecer. No sermão profético, a maneira de um verdadeiro profeta diz assim: porém aqueles olhos ungidos de Deus, daquele profeta, não se amiudaram por causa da fascinação, como alguns turistas, mas sobre a corrupção moral pelas pessoas que foram chamadas a serem abençoadas de Deus. Seus olhos não olharam no deslumbramento. Eles não estreitaram por causa do deslumbramento. Foi por causa da indecência e da corrupção do povo. Esse profeta veio por quê? Por causa da indecência e a corrupção do povo. Não para ficar vendo monumentos. Diz que tinha sido chamado para ser o escolhido de Deus. E agindo de uma maneira tal como aquela, não é de se admirar que ele dissesse: bramiu o leão, quem não temerá? Deus falou, e quem se manterá sem profetizar? Ele viu a corrupção, a decadência. Aquilo era para o que ele estava olhando. Foi quando ele viu tudo aquilo. Isto não o atraiu, mas isto o afligiu em sua alma. Por quê? Ele era um profeta. Ele sabia o que Deus tinha prometido abençoar
e que bênção era, e como o povo age com a bênção. E o diabo tinha pervertido em seus dias do que era uma bênção realmente para uma decadência moral, uma bênção para agradar os olhos e apetites de um povo não convertido, através da vontade e caminho de Deus, e a maneira da vida de Deus. Qual tipo é isto hoje? Qual tipo é hoje? O diabo agradando os olhos, os apetites, a soberba, e o povo caindo nisto. Quão típico isto é hoje? Como pregadores podem se colocar no púlpito e olharem sobre o pecado e corrupção deste mundo e verem as pessoas fazendo e agindo da maneira que fazem, e então as abençoa apenas por serem elas um membro de suas igrejas ou uma denominação? Isto é mais do que minha alma pode compreender. Quando Deus fala, profetiza. Se o Espírito de Deus tocar um real profeta de Deus, porque existe os falsos profetas também, mas se o Espírito de Deus tocar um real profeta, um verdadeiro profeta, ele clamará com a palavra. Eu não quero ser crítico, mas quem pode calar? Quem pode se calar e olhar sobre tal coisa e professar ser um servo de Cristo e não proclamá-lo? Não me importa o que a denominação diria ou que alguma igreja dissesse. Esta é a razão pela qual eu não pertenço a elas. A primeira coisa, eles te chutariam para fora, mas a palavra de Deus vem em primeiro lugar. Se você for um mensageiro, você tem alguma coisa a dizer. E se você disser qualquer coisa contrária a esta palavra, você não é um mensageiro de Deus. Isto é forte. Isso fala alto. Se eu falar qualquer palavra contrária à palavra de Deus, eu não sou um mensageiro de Deus. O profeta continua dizendo: você é um mensageiro do pacto de alguma denominação ou alguma teoria. Mas o mensageiro de Deus tem a palavra de Deus. E nosso amigo esta manhã, enquanto olhamos nele, ele tinha a palavra de Deus, porque ele era um verdadeiro profeta do Senhor. Se o leão bramir, quem não temerá? Quando Deus fala, quem não profetizará? Deus fala, o profeta clama. Vocês sabem o que eu quero dizer? O verdadeiro profeta clama. Amigos, ele tem falado. Então toda criatura de seu reino atente, ouça ao que ele diz. Se um leão pode reconhecer que há algo errado quando ele bramiu, todas as coisas do seu reino silenciam. Eles ouvem, mesmo os besourinhos, eles então estão no reino daquele leão. Aquele uivo estridente e sanguinário da hiena se cala. Aquele elefante lá que poderia pegar o leão e rodopiá-lo em volta do seu, ele se cala. Deixe um leão bramir, ele calará e ficará em silêncio. Deixe o búfalo que pode bufar, parece com que sopra fogo em suas ventas. Quando o leão pula sobre ele, nem mesmo o molesta. Deixe que o rinoceronte, com suas 7 toneladas de armadura perfurante e seu grande focinho, deixe o leão bramir. Ele para em seus caminhos. O que acontece? Seu rei falou. Vê? Seu rei falou, toda a natureza para.
E hoje, quando o profeta de Deus fala, todo ser humano deve parar para ouvi-lo. E quando Deus fala, o profeta clama. E então, deixe seu reino prestar atenção ao que ele está falando. Deus tem falado. Desde que toda criatura do seu reino ouça o que ele está dizendo. O leão da tribo de Judá levanta e brama. Deus não chama um homem a julgamento sem antes adverti-lo. O profeta, ele é um homem especial. Um profeta é um homem a quem a palavra de Deus vem. Porque o profeta está sendo feito assim, vida. Que seu subconsciente e sua primeira consciência estão tão juntas que ele não necessita de dormir para sonhar seus sonhos. Ele o vê quando está desperto, quando está acordado, vê? Agora, isso é algo que Deus tem que fazer. Vejam, ele vê o que vai acontecer. Um profeta prevê as coisas que vêm a longa distância. Ele vê a taça da ira de Deus cheia antes que elas estejam completamente cheias. Ele pode dizer, assim diz o Senhor, Deus destruirá essa cidade, exceto se vocês se arrependerem. Por quê? Ele é uma águia. Ele vai mais além. E ele olha muito longe e vê essa taça da ira despejada. A isso é o que o profeta olha. Ele não está olhando o que está sucedendo aqui. Ele está olhando mais além. Ele está dizendo, está chegando. Ele pode ir tão alto que pode ver essa sombra. Ele disse, o mundo está na obscuridade, trevas e trevas espessas. Ele está bastante alto. Ele está bastante alto. O sol está brilhando agora, porém, ele vê a essa sombra que vem e ele está dizendo para que está olhando. Ainda não está aqui, porém seguro que estará aqui. Isto é correto. Estará aqui densas trevas sobre o povo. Ele sabe que vem anos mais tarde, sem embaraço ele o vê. O profeta de Deus traz a mensagem, traz a palavra de Deus para a igreja. Ele conecta com Deus, mostra os erros, os acontecimentos. E este profeta de Deus, como nós vimos que é um padrão, desde Paulo, este profeta de Deus, ele não se mistura com o sistema religioso e o sistema político. Pelo contrário, ele é perseguido pelo sistema religioso e pelo sistema político. E nós encontramos que nesses 5 ministérios, um deles é apóstolo. Então nós encontramos que o apóstolo, ele é um homem especial. Ele é um ordenador. Ele é um homem enviado por Deus para pôr as coisas em ordem. Quando uma igreja está sem apóstolo, você pode observar que ela sai fora de ordem. Mesmo tendo a palavra, mesmo tendo a mensagem, mas se ele não tem o apóstolo vindicado por Deus, esta igreja se desvia doutrinariamente. O diabo vai rastejando bem devagarinho para dentro desta igreja, introduzindo hinos diferentes, instrumentos diferentes, doutrinas diferentes, vai deixando de aplicar algumas doutrinas e na hora que se vê, está completamente enredada nas coisas do mundo. O triste é que quando perceberem, será tarde demais. Um apóstolo é aquele que aplica a mensagem do profeta
na igreja. É aquele que pega a mensagem do profeta e aplica na igreja. Diferente do mestre. O mestre também é um ministério por Deus. O mestre é um homem especial. E ele se assenta sob a unção do Espírito e ele está capacitado para tomar as palavras e juntá-las pelo Espírito, que o pastor ou evangelista não poderia fazer. Então, o mestre é aquele que, um estudioso, Deus dá a unção para ele, para pegar a palavra e juntar. Mas que palavra? A palavra do profeta daquela era. Então o mestre tem a capacidade de pegar a palavra do profeta daquela era, juntar ela e assim mostrar para a igreja. É um grande estudioso, é um homem dedicado em tudo na sua vida. Na mensagem Hebreus capítulo 5, diz assim, capítulos 5 e 6. Eu sei que há muitos que levantarão e dirão, eu não preciso mais ir à igreja. Louvado seja Deus, o Espírito Santo tem vindo. Ele é o mestre. Quando você tem aquela ideia, você está simplesmente errado. Por que então o Espírito Santo estabeleceu mestres na igreja, se ele iria ser o mestre? Por que o Espírito Santo estabeleceu o apóstolo na igreja, se ele é o apóstolo? Por que o Espírito Santo seria o profeta, se ele estabeleceu profetas? Fica uma pergunta. Por que então o Espírito Santo estabeleceu um mestre na igreja, se ele iria ser o mestre? Vê. Primeiro apóstolos, depois profetas, depois mestres, evangelistas e pastores. O Espírito Santo estabelece mestres na igreja, para que então ele possa ensinar através do mestre. Tem observado? Para que ele possa ensinar através do mestre. E esse mestre tem uma mensagem diferente? Não. Esse mestre está ensinando a mesma mensagem que o profeta de Deus trouxe para aquela era. Isso não... Veja. Então, esse mestre tem que estar de acordo com a palavra. Isso deve se comparar com toda a Bíblia. Está simplesmente tão vivo hoje como foi então. Aí está a verdadeira coisa manifesta. Profeta de Deus deixando bem claro, os 5 ministérios de Efésios têm que estar atuando na igreja. Sem esses ministérios, a igreja não é aperfeiçoada. A igreja sai fora de ordem. Também nós temos na igreja pastor ou ministros. A Escritura fala que devemos imitar a fé dos tais. Se o pastor ou o ministro tem uma vida que é uma vida diferente das Escrituras, ele está no ofício errado, pois ele é o exemplo para a igreja. Se ele não pode ser exemplo para a igreja, ele também não pode ser pastor da igreja. Se ele não pode ter uma vida consagrada, uma vida igual às Escrituras nos ensinam, ele não pode ser pastor. Nós encontramos muitos pastores que são um mau testemunho para esse evangelho. Muitos pastores que estão no lugar errado. Pois cada pastor que está no lugar errado, ele está carregando sangue nas suas costas. Cada alma que um pastor errado tem feito desviar do caminho,
ele vai pagar muito caro por isto. O irmão Branham disse que em todas as eras da igreja, que Deus envia um mensageiro para aquela era, e daquele mensageiro saem os ministros, os pastores, que são ensinados fielmente a palavra daquele profeta. O pastor é o que traz o alimento para a ovelha, mas o pastor não produz o alimento, ele traz o alimento que o profeta trouxe. A mensagem do profeta da era ao qual está vivendo é o alimento fresco. O pastor vai lá, pega esse alimento que já foi produzido pelo profeta, traz e dá para as suas ovelhas. Apacenta, cuida, trata, dá o alimento adequado. O pastor está sempre na porta do redil. O pastor conhece suas ovelhas. O pastor cuida das suas ovelhas. O pastor alimenta suas ovelhas. O pastor vive com as suas ovelhas. O pastor não pode ficar tendo ovelha que é milhões e milhões ou 1000 quilômetros longe dele. Como que ele vai estar com a ovelha e cuidar da ovelha? Não conhece o caminho do Senhor ainda. O pastor tem que se converter ainda, se ele faz tal coisa. Nós temos também evangelistas. O evangelista, ele é um homem especial também. Ele é um homem que está ardendo como uma bola de fogo. Ele corre a uma cidade, prega a mensagem, e aí é estabelecido um trabalho, ele entrega aquelas ovelhas que o seu trabalho conquistou a um pastor, porque evangelista não é pastor. Aí ele sai, vai para outro lugar. Ele é um homem especial. Ele é um homem que edifica os trabalhos. E ali ele coloca aquelas ovelhas que Deus trouxe através do seu trabalho de evangelismo para um pastor cuidar. O evangelista não cuida de ovelha. Quem cuida das ovelhas é o pastor. Deus tem um caminho provido. Deus colocou nas igrejas alguns paramestres, apóstolos, profetas, e assim sucessivamente. Ele colocou isso na igreja para o aperfeiçoamento da igreja, para ajudar a igreja a estar em ordem. Se nós não temos apóstolos, nós estamos fora de ordem. Se nós não temos mestres, nós estamos fora de ordem. Se nós não temos evangelistas, estamos fora de ordem. Se nós não temos o quíntuplo ministério de Efésios atuando na igreja, nós estamos fora de ordem. Se Deus colocasse em uma pessoa os 5 ministérios atuando somente, para que ele estabeleceria esses ministérios? Que o Senhor Jesus abençoe a todos que estão nos ouvindo através da Rede Fé 96,5 FM, também a todos que estão nos acompanhando através da internet, que o Senhor Jesus possa abençoar o coração de cada um. Nós estamos aqui na cidade de Jandira, Igreja Cristã, Tabernáculo da Fé, Rua Reverendo Joaquim, Augusto Machado, 191, Centro, Jandira. Estamos a 600 metros da estação de trem de Jandira. Nosso telefone e o WhatsApp é 0 operadora 11 991520007. Horário dos nossos cultos: terça e quinta-feira às 19 horas e 30 minutos e aos domingos 9 horas e 20 minutos. Que o Senhor Jesus possa abençoar a todos os ouvintes que estão nos acompanhando através da rádio Rede Fé 96,5. E até a próxima ocasião, se assim o nosso Deus permitir. Vamos ouvir o hino de saída, Guerreiros do Senhor.
guerreiro do Senhor.